forma, né? Diz aqui no capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e aí ele diz: e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então vamos analisar. Está falando aqui diretamente para nós. Nós fomos chamados, meus irmãos, para uma carreira de fé, uma carreira de ouvir e obedecer a voz de Deus, uma carreira espiritual. Essa carreira, a base para ter o sucesso nessa carreira, leva para o sentido até também profissional aí, né? Não tem como, por exemplo, eu ser bem sucedido na carreira de médico, vamos dar esse exemplo, sendo que é um outro que exerce a medicina por mim. Eu vou ser bem sucedido na minha carreira se eu fizer a minha parte e trabalhar nessa carreira. Amém, irmãos? Então traz isso para nós espiritualmente. Não tem como nós sermos bem sucedidos espiritualmente esperando que o outro ore por nós. Tudo bem que nós devemos uns orar pelos outros, é bíblico, mas eu tenho que entender que a base da minha carreira é espiritual. Então eu tenho que orar, eu tenho que ter comunhão com o Espírito Santo, eu tenho que alimentar o meu coração com a palavra, e eu tenho que seguir a vontade de Deus. É essa carreira que me está proposta. E aí até quando ele diz ali, corramos com paciência, então é um alvo. E depois eu vou mostrar para você aí no texto que o alvo não é correr um mês até resolver o problema financeiro ou do casamento. Não é correr um mês até resolver alguma coisa na terra, uma doença. Não, a corrida, a carreira é até a coroa da vida, é até o sangue, é até a morte que Deus nos chamou para correr com Ele, para seguir essa carreira com Ele. Jesus disse, não foi nós que escolhemos Ele, Ele nos escolheu. Amém, irmãos? Então você é um escolhido de Deus para seguir essa carreira. Só que o sucesso dessa carreira para todos nós vai depender da nossa espiritualidade, de nós entendermos que precisamos orar, precisamos ter a palavra no coração. É que nem o alimento, né? Que a gente sempre dá esse exemplo, né? Mas é a realidade, não existe outra forma. Se você não se alimentar um dia inteiro, você não vai ter força, você não vai conseguir ficar de pé, não estaria aqui no culto hoje, né? Não conseguiria caminhar, ficaria tonto, não teria forças. O alimento te fez conseguir andar. Da mesma forma, a palavra, o Espírito Santo que nos faz andar nessa carreira e ter sucesso. Amém, irmãos? E aí, se eu fui chamado para essa carreira, que eu tenho que seguir ela, como ele diz aqui, ó, eu tenho que correr também com paciência. Você sabe que no mundo de hoje as pessoas querem tudo para ontem, né? Sim ou não? Até não vamos longe, claro, é uma coisa natural, né? Mas tudo que se fazia antigamente, até na comida, você sabe que demorava mais, né? Sim ou não? Sem tecnologia, sem, né? Hoje se bota lá no micro-ondas para esquentar, em segundos está quente a comida. Sei lá, usa lá outras formas, né, de comida. Às vezes já tem até a embalagem pronta, a pessoa bota lá, né? Ou até mesmo algo que ela queira, ela quer ser tudo para ontem. Ela não é paciente, né? Ela não sabe esperar, quer tudo para ontem. Traz isso para o sentido espiritual. Tem gente que também não é paciente com Deus, nessa corrida com Deus. Ela quer no tempo dela. Eu até usei o exemplo hoje à tarde lá na ilha, para as pessoas lembrando do José, né? O José teve aquele sonho onde os irmãos dele se curvavam a ele e ele era grande, né? E aí, quem que imaginaria que o processo do José ia ser todo aquele? Ser jogado no poço, vendido como escravo, depois ser mordomo lá do Potifar, se não falha a memória, depois cair na prisão, depois ser governador. Quando ele chegou lá, quanto tempo passou? Ele teve que ser paciente.
Veja que ele não pecou contra Deus quando foi tentado, mesmo numa situação de escravidão, de coisas ruins que ele estava sofrendo, que era tratado como bicho escravo, né? Mesmo assim ele era fiel a Deus. Ele correu a carreira sendo fiel a Deus, mantendo a sua fé em Deus até Deus cumprir na vida dele o sonho, o propósito que era fazê-lo governador do Egito. Amém, irmãos? Quer dizer, o que a gente vê? É correr com paciência, não é no meu tempo. Eu já vi gente querendo buscar, até que nem a gente brinca, né? Hoje em dia até as igrejas, existe igreja a gosto do freguês, Deus me perdoe. A pessoa, ela quer continuar com Jesus fumando, ela encontra uma igreja que ela pode continuar fumando, bebendo, usando vício, que não tem problema. Ela quer continuar no pecado, numa coisa errada, ela vai encontrar a gosto do freguês. Ela quer resposta agora de Deus, ela vai encontrar alguém que vai dizer para ela: ó, vem aqui agora que Deus vai te dar a resposta agora. Ela vai encontrar tudo o que ela quer, mas aí que entra a gente entender: é a minha vontade que me guia ou é a vontade de Deus? Porque às vezes, meus irmãos, às vezes, muitas e muitas vezes, não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. O José talvez queria já ser grande de uma hora para outra, mas era o tempo de Deus. Se você olhar até para o Moisés, 40 anos no palácio de Faraó, 40 anos no deserto, e depois que ele foi ajudar o povo de Israel, 80 anos se passaram. Não era o tempo que ele queria, não é o tempo que as pessoas querem. Claro que eu não estou aqui dizendo também que a gente vai ficar aceitando, né? Só que a gente tem que compreender o tempo de Deus. Essa carreira não é de um ano. Eu vou correr com Deus aqui um ano e quero tudo agora resolvido do meu jeito. Não, a carreira é até a morte, até a coroa da vida. Se eu não for paciente e compreender que as coisas são no tempo de Deus, que é Ele que manda na minha vida, é Ele que dirige tudo, o que vai acontecer? Eu vou perder a paciência e vou perder a bênção de Deus, e vou abandonar a carreira, porque tem que ser no meu tempo, do meu jeito, na hora que eu quero. E se Deus não fizer, eu não vou mais correr a carreira. Perdeu-se a paciência e a confiança em Deus. Então não perca a paciência. Essa carreira, meus irmãos, é de confiança que Deus está no controle da nossa vida. Automaticamente, se eu confio, eu vou ser paciente para esperar o agir de Deus em nome de Jesus. Amém? Então corramos com paciência. Não é no meu tempo, do meu jeito, é do tempo de Deus, do jeito que Deus quer. Ele que vai guiar a minha vida, e a gente sabe que a vontade dele é o melhor para todos nós. Amém, irmãos? Agora, nessa corrida, irmãos, é certo que a gente vai ter sucesso, porque Deus nos chamou, nos escolheu para viver essa vida espiritual de fé, palavra, comunhão. Só que o inimigo, ele sabe como trabalhar, e ele sabe como nos impedir de ter o sucesso, né? E aí que entra o que ele fala aqui também. Diz no versículo 1, né? Portanto, nós também estamos rodeados da grande nuvem de testemunhas. Diz assim: deixemos todo o embaraço e o pecado que nos rodeia, que tão de perto nos rodeia. Então, o embaraço é qualquer coisa que dificulta e atrapalha a tua corrida, né? A tua corrida dessa carreira de sucesso, que é da fé, da espiritualidade. Uma das coisas que mais nos atrapalha hoje, também a gente participa da Santa Ceia, é a carne. Quando a gente olha para Jesus, o que a gente vê? Jesus na crucificação. Ele crucificou a sua carne. E o que ele diz? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. O teu maior atrapalho, meu irmão, minha irmã, é a tua carne. Tua carne muitas vezes não vai querer que você ore, não vai querer que você busque a presença de Deus, que nem a gente está falando, embaraço,
aquilo que atrapalha, que dificulta você de estar bem espiritualmente. Muitas vezes você vai chegar à noite, vai dizer, eu vou orar. Você ora 5 minutos, começa a bocejar. Daqui a pouco você diz, não adianta orar assim. Deus abençoe o meu dia, amém. E aí você vai deitar no travesseiro ou no sofá, sentar um pouco. Daqui a pouco você pega o celular e fica 2 horas no celular. E aí para o celular você não cansou, mas para orar você cansou. Para orar 15 minutos, 20 minutos e rasgar o teu coração na presença de Deus, você não conseguiu. Mas quando você for pegar o celular ou ligar a televisão, dizer, acho que eu vou dormir, eu estou muito cansado. Liga a TV, quando vê, passa 1 hora vendo televisão. Quando vê, passa 2, 3 horas vendo coisinha na TV, série, isso e aquilo, ou no celular, quando vê, passou o tempo. Então isso é um embaraço. Por exemplo, pastor, eu não estou conseguindo orar no meu dia a dia. Então mata a tua carne. Se você pensa sempre em deixar para o final do dia e não consegue, já inicia o dia orando. Já chega, já separa ali uns 15, 20 minutos do teu dia, já de manhã, já rasga o coração. E eu não estou falando orar por orar, né, irmãos? Aquela oração arroz com feijão, nós estamos falando aqui do primeiro amor. Porque sentir a presença de Deus, claro que não é emoção, não é ficar chorando, né? Mas quando você chora, no sentido de sentir a presença dEle, a paz dEle, você quebranta o teu coração, reconhecendo a dependência dEle naquele momento. E é isso que nos faz forte, é isso que nos leva a ter o sucesso na caminhada, na corrida nessa terra. É a presença dEle transbordando dentro de nós. E Ele disse que tiraria o coração de pedra, que daria um coração novo, que faria a vontade dEle. Ele disse que Ele se agrada dos quebrantados de coração. É aquela pessoa que reconhece, eu não sou nada sem Ti, né? Eu sou pó, né? Eu preciso do Senhor. Então essa pessoa que se quebranta, ora, busca a força de Deus, essa pessoa que está se preparando para a carreira de sucesso. Agora, o que acontece muitas vezes, como a gente está falando, o embaraço, a carne, aí ela tem tempo para o lazer, tem tempo para passear, tem tempo para tudo. Não estou dizendo que não vai ter tempo, né? Mas como a gente está falando, a gente tem que saber que a base da carreira é espiritual. Se eu deixar a espiritualidade, a comunhão com o Espírito Santo, o meu momento de me alimentar da palavra, eu deixo em segundo, último plano na minha vida, eu não vou ter sucesso nessa carreira. Eu tenho que colocar em primeiro lugar. Depois eu vou ver um filme, depois eu vou dar uma passeada, mas eu fiz a minha parte com Deus. Eu me rasguei na presença dEle, eu me fortaleci na presença dEle, e aí eu vou estar preparado para viver no dia a dia em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então o embaraço, que embaraça muitas vezes é a preguiça, é o desânimo para orar, é o desânimo para buscar a Deus. Então pense nisso. Qual tem sido, né? Não precisa ficar dando vários exemplos, mas pense, eu fui chamado para servir a Deus. O que está me atrapalhando? O que tem me embaraçado? Diz aqui, é para deixar este embaraço, abandonar o que está te atrapalhando e colocar um propósito. Eu não vou deixar nada atrapalhar minha comunhão com Deus, amém? E fala embaraço e pecado. O pecado, ele nos separa de Deus, né, irmãos? Aqui, se a gente ficar dando exemplo, não pararia de falar, né? Mas, por exemplo, um pecado que nos separa de Deus é a mágoa, é o ato de não perdoar, por exemplo. Porque Jesus disse que se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Jesus diz que a gente tem que perdoar para ser perdoado. Então, por exemplo, é um embaraço que vai me atrapalhar. Quantas pessoas elas ficam com o coração magoado, ficam se afastando de Deus por causa do pecado chamado mágoa, ódio, raiva, espírito de vingança, enfim, eu estou dando esse exemplo. Às vezes é uma mentirinha que a pessoa não para de contar, e o pai da mentira é o diabo, Jesus é a verdade. Então, embaraço e pecado. Embaraço pode ser até que não seja um pecado declarado, mas é algo que atrapalha, como a gente já citou exemplo, celular, TV, coisas que atrapalham, e a pessoa vai deixando para depois e não ora, não busca. O pecado é algo que separa a gente de Deus. Então às vezes é uma mágoa, é um pensamento, é um pecado, é uma tentação. Pensa nisso, está dizendo, deixa o embaraço e o pecado, porque
imagina você correndo, né? E aí algo embaraça os teus pés. Que normalmente acontece, que Deus sempre nos livre, né, de um tombaço. O que acaba acontecendo? Lembra que o Espírito Santo aqui, né, que a gente não tem exatamente quem é o autor, eu creio que foi o Paulo mesmo. O que a gente vê aqui? Ele diz: corramos com paciência essa carreira. Imagina, embaraço e pecado. Você está correndo naturalmente falando, pensa nisso. E aí algo embaraça os teus pés. Correndo, o que acontece? Se esborracha. Sim ou não? Se quebra todo, se bobear. Que Deus sempre nos livre disso, em nome de Jesus. Mas leva para o sentido espiritual. Quantas pessoas têm se esborrachado, irmãos? E aí ela não entende, ela cai, quebra, como se diz, a cara, né? Falando meio grosseiramente, quebra a cara, dá com os burros na água, dá um monte de coisa errada na vida dela. Ah, eu não sei por quê. Porque deixou o embaraço e o pecado tomar conta. O embaraço e o pecado vai nos derrubar. Então a gente tem que seguir essa carreira vendo o que nos atrapalha, né? E tirar da nossa vida o que nos atrapalha. Essa carreira é de sucesso, mas existe, como diz aqui ao nosso redor, embaraço e pecado. Lembra lá de Pedro também, que fala que o diabo anda também ao nosso derredor, bramando como leão. Aqui está dizendo, o embaraço e o pecado nos rodeia. Então a gente está seguindo essa carreira de fé, de poder, de bênção, de sucesso com Deus. Amém, irmãos? Amém? É uma carreira de vitória que Deus tem para nós. Só que nós não podemos brincar, porque existe ao nosso redor coisas que o inimigo vai usar para nos embaraçar, para nos fazer pecar e nos separar de Deus. E ele mesmo vai ficar bramando como leão, buscando formas de nos tragar. É o que a Bíblia diz, como um predador. Ele vai ficar ao nosso redor, tentando nos parar, para a gente não vencer nessa carreira que Deus nos chamou. Quando fala aí da carreira, a nuvem de testemunhas, ele fala dos heróis da fé. Do capítulo 11, se você quiser ler em casa, fala lá do Abraão, do Noé, do Sansão que venceu lá 1000 homens, né? Do Sadraque, Mesaque e Abednego que venceram o fogo, e assim por diante. E fala também daqueles que morreram com Cristo, que foram jogados aos leões e também foram vitoriosos, irmãos. Não é uma pessoa que foi jogada aos leões, como no passado aconteceu, e hoje tem lugares ainda que os cristãos são perseguidos de morte, mas a pessoa que morre com Cristo, ela não é derrotada, ela é vitoriosa diante de Deus. Ela foi até o fim, manteve a sua fé, suportou aquele problema, aquela afronta, né, como o próprio Jesus, e foi até a morte com Deus. Então essa pessoa é vitoriosa. Então quando está falando aqui da carreira vitoriosa, é de ficar firme até o sangue, até a morte com Jesus. Amém, irmãos? Seja crendo nas maravilhas, seja sendo fiel a Deus até o fim. Seja tendo fé para andar sobre as águas, ou também tendo fé para suportar situações de problemas e vencer. Porque Jesus também fez isso. Ele venceu, ele suportou. Assim como Jesus andou sobre as águas, ele também foi perseguido e morto, mas ele venceu. Hoje o nome dele está sobre todo nome. Diga glória a Deus. Hoje o nome dele nos salva. Então todo aquele que invoca o nome dele é salvo. Olha que glória. Mas ele conquistou isso nessa carreira até o fim. Amém, irmão? Ele foi até o fim. Então tira o embaraço e o pecado, tudo que te atrapalha, e segue essa carreira, não esquecendo nunca, jamais, que a base dessa carreira é a tua comunhão, é a tua vida espiritual, é a tua espiritualidade com Deus, né? Deus é espírito, mas ele é real. É aquele momento de fé, de oração teu pessoal com Deus. E depois eu vou mostrar para você que Jesus também tinha isso, esse momento de comunhão com Deus. Olha o que diz aí mais, ó, no versículo 2. Olha como a gente tem que olhar para Jesus, né? Então a gente corre essa carreira olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto
suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus, à direita do trono de Deus. Então Jesus, ele recebeu uma proposta, o gozo, a alegria, o prazer. Olha, você vai descer em forma de homem, vai morrer pela humanidade, vai salvar todo aquele que te aceitar, será salvo. É uma proposta. Então é que nem um filho, né? Que nem as mamães aí que tiveram filho, né? Você teve lá um momento do parto, se é que tem dor, né? Porque hoje em dia a coisa está mais fácil, né? Aí a mamãe lá, quando vai para ter o filho, tem aquela dor terrível, que eu também não sei como é que é, mas diz que é horrível. E aí quando nasce a criança, o que acontece? Ela fica lá chorando pela dor? Fica olhando para o filho, ai que dor, meu filho, tu me fez passar essa dor, né? O que acontece? Só se alegra. Eu consegui gerar um filho, uma vida. Ai meu filho, e fica com aquele amor, né? Grandão, gigante pelo filho, sim ou não? Traz isso para Jesus. Quantas dores Jesus passou, sofreu naquela cruz, mas hoje, quando ele vê a alegria de alguém aceitá-lo, é um filho sendo gerado. Você está compreendendo? É um filho nascendo, é uma alma sendo salva, uma vida sendo tirada da morte e sendo trazida para a luz. Então a alegria que foi proposta a ele, de salvar as pessoas, e além de salvar, o nome dele está sobre todo nome. Ele tem todo o poder, toda a autoridade. Diga glória a Deus. Agora ele teve que ir até o fim. Ele foi até o fim com Deus, fazendo a vontade de Deus, mesmo enfrentando coisas terríveis, mas ele foi até o fim e ele consumou a carreira. Amém? Pastor, eu quero ser salvo, salvar o máximo de pessoas possível na minha vida, na minha família, ao meu redor. Então seja esta pessoa que segue a carreira olhando para Jesus até o fim, até a morte, até a coroa da vida. Amém? E a gente pode olhar para Jesus nesse sentido do que foi proposto para ele, que Deus não nos chama, né, de qualquer jeito. Ele nos propõe promessas, vida eterna. Ele fala para nós, né? Você vai me seguir, eu vou te abençoar. Você vai ser luz, eu vou iluminar o teu caminho. Enfim, né? Inúmeras promessas, vida eterna, né? Tudo ele nos chama e ele nos propõe coisas. Então quando a gente é chamado, é para alcançar essas bênçãos, essas vitórias, né? Para a gente alcançá-las. Então a gente tem que olhar para Jesus, porque ele alcançou, ele venceu. E levando também nesse sentido de olhar para Jesus, também trazendo para nós, porque muitas pessoas não estão com a sua fé em Jesus, com o seu olhar em Jesus. Muitas pessoas, você já deve ter visto ou até ouvido, ou quem sabe até pensa dessa forma, que muitas pessoas olham, sei lá, para um pastor que deu um mau testemunho, olham para um irmão de igreja, olham para um lugar e dizem: eu não vou na igreja porque fulano lá faz coisa errada. Eu estou meio desanimado, ou eu não vou orar hoje aqui em casa porque eu vi que o fulano também não orou. Eu vou na igreja, mas eu não gosto muito por causa do ciclano, que o ciclano é assim, é assado. Tá, mas você está olhando para quem? Para o pastor, para o bispo, para o apóstolo, para o irmão, para os maus testemunhos, para os bons testemunhos, ou você está olhando para Jesus? Porque aqui diz, olhando para Jesus. Quem morreu por você foi o pastor? Foi o irmão da igreja? Foi a esposa? Foi o esposo? Eu não vou na igreja porque o meu esposo não vai. Eu não vou na igreja porque é a minha esposa. Eu não oro porque a minha esposa também não ora. Mas é a esposa que morreu por você? Foi o esposo que morreu por você? Ou foi Jesus? Você tem olhado para a vida do outro, ou olhando para Jesus, que é perfeito, que é Deus, que nos amou naquela cruz? Quando a gente olha para ele, a gente tem aquela sensação de sempre estar devendo, se você parar para pensar. Sim ou não? Sim ou não? Quando a gente olha para o outro, a gente fica se comparando. O fulano não ora, mas eu orei. O fulano orou 7 minutos, eu orei 10. Eu estou melhor que ele. Você está olhando para ele, né? Por isso que você está achando que está bem.
Se você olhar para Jesus, você vai ver que sempre tem que ser feito mais, sempre tem que se entregar mais, sempre tem que limpar mais o coração. Quem está compreendendo, pastor? E às vezes a pessoa fica se baseando, analisando a vida dela com a vida do outro. Aqui Deus está falando, olha para Jesus, Ele é perfeito, é para Ele que a gente tem que olhar. Ele perdoou, lembra Ele lá na cruz, foi humilhado, cuspiram nele, pregaram Ele. Tem estudos que falam sobre as sensações de Jesus na cruz. Uma hora bota aí no Google e pesquisa, aparece que ele, naquela cruz, ele sentiu até falta de ar, porque comprimia o seu corpo, ele ficava ali com um ar ofegante, não conseguia respirar, dores terríveis. E o que ele faz no final? Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Isso é olhar para Jesus, é eu também perdoar, porque Jesus me perdoou. Amém, irmãos? Então pense nisso, olhando para Jesus, no sentido de não se comparar com pessoas. Pessoas são falhas, você é falho. Por mais que a gente lute, a gente sempre vai ter falha, mas quando a gente olha para Jesus, a gente sempre busca melhorar, sempre busca mais comunhão, mais da presença dele, mais do amor, mais do perdão e assim por diante, mais bondade, né? Então olhe para Jesus, não para a religião, para homens. Se o outro não faz, olha para Jesus. Se Jesus te mostra, te ensina os ensinamentos dele que você tem que seguir. Amém, irmãos? Quem morreu por nós foi Jesus. É a Ele que nós devemos toda a honra e toda a glória. É só a Ele. Amém? Então olhe para Jesus e sirva a Ele de todo o teu coração. Agora fala aqui, né, também no versículo 3, que Ele enfrentou os pecadores. Diz aí, considerar pois aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Para quê que eu tenho que olhar para ele e ver que ele enfrentou essas perseguições, ele suportou, ele conseguiu vencer isso, para que não enfraqueçais, desfalecendo, que é perdendo as forças em vossos ânimos. Lembra? Até se você não viu a mensagem que a gente pregou na quarta-feira, eu convido você a uma hora parar no Facebook, procurar lá a quarta-feira, agora que passou o dia certinho, que a gente postou a palavra de quarta, e a palavra também está na palavra, aquela passagem que Jesus fala: no mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E também nós citamos lá, né, que Josué, Deus fala para Josué: não te mandei eu, esforça-te, seja forte, seja corajoso. Amém? Então traz isso, porque a gente está vendo aqui, nós temos o dever de ser forte e corajoso. Nós temos o dever de não desfalecer. Nós não podemos perder as forças. Nós temos que lutar até o fim. Amém, irmãos? Então diz aí, olha para Jesus e não enfraqueça, porque Ele lutou e venceu até o fim. E o que pode te enfraquecer? Às vezes é a afronta dos pecadores. Imagina Jesus, né, irmãos? Ele veio primeiramente para os judeus, né, para salvar os judeus, toda a humanidade. Mas a missão de Jesus era levar primeiro para os judeus e depois a salvação chegar a todo aquele que crê nele, na verdade, né? Não é toda a humanidade, todo que crê nele. E aí o que a gente vê? Imagina a cena, você já deve ter visto em filmes ou até lido, né? Jesus do lado de Barrabás e toda aquela multidão de judeus clamando: crucifica, solta Barrabás e crucifica ele. Quando ele, fazendo toda a trajetória, né, da peregrinação até ser levantado para crucificarem ele carregando cruz, já tinham chicoteado ele todo, né? Pelos estudos, os chicotes, a ponta dele tinha pedaços de osso ou de ferro, dependendo do chicote, aonde com certeza quando chicoteava dilacerava a carne dele. Ele já estava todo machucado, mas ainda foi carregando, e todo mundo pisoteando e humilhando ele, cuspindo nele, pedindo isso para ele. Você já pensou? Não é pedir a morte de alguém, porque a morte de alguém
você vai ali e mata quem crê na salvação, né? Claro, está amarrado no nome de Jesus, não estou falando aqui de matar ninguém, né? Em nome de Jesus. Agora, o que a gente crê? A gente crê na salvação? Ah, morreu, sei lá, um tiro, acabou. Morreu ali na hora. Mas eles não estavam pedindo só uma morte para ele, estavam pedindo tortura. Estavam pedindo sangue de Jesus. Estavam pedindo que ele viesse a definhar sangrando, a ele sofrer um bom período, um dia inteiro sofrendo. É isso que eles estavam pedindo para Jesus. Crucifica-o. Não é só mata ele. Não, é tortura, até ele sofrer, até ele não aguentar mais e morrer, até ele não ter mais força para nada. Aquele povo estava pedindo isso, e era quem ele veio salvar. Então às vezes acontece de você fazer o bem para o teu familiar, para um amigo, como se dizem, você se esforçar para amar, para fazer bem, com boas intenções, e aí vem o camarada com uma faca e te apunhala pelas costas, te trai a confiança, fala mal, age contra você de alguma forma. Você não pode enfraquecer, e às vezes acontece da pessoa enfraquecer. Então, a mesma fé, é isso que a gente tem que compreender. Jesus nunca disse que não vai ter aflição. Ele disse: vai ter aflição. Se você tiver bom ânimo, você vence. Então, a mesma fé para milagres, como Jesus ressuscitou Lázaro, curou, libertou, andou sobre águas, venceu tempestades, essa mesma fé, ela também é usada para suportar afrontas, para suportar adversidades, injustiças, pessoas ou situações de pessoas que querem de alguma forma nos atingir. A mesma fé nós temos que usar para acreditar que Deus vai nos guardar, nos livrar, e Deus sabe de todas as coisas. Amém, irmãos? Só que às vezes o que acontece? A pessoa ela usa a fé dela só para o ápice, né? Só para o milagre. Ela diz que tem fé quando está tudo dando certo. Quando vem um problema, uma dificuldade, ela parece que enfraquece. Ela não acredita que Deus está com ela, que Deus pode ajudá-la, e sei lá mais o que. E aí está dizendo aqui, vai enfraquecendo. Então olha para Jesus, porque ele enfrentou grandes coisas, ele derrotou demônios, tempestades, coisas que humanamente eram impossíveis, ele venceu. E ele também venceu afrontas dos pecadores contra ele, pessoas que tentaram machucá-lo, tentaram magoá-lo, fazê-lo desistir, porque além das pessoas existiam demônios querendo fazê-lo desistir da carreira, porque o diabo sabia que aquela carreira ia nos salvar. Então existia influência maligna, só que ele lá no final, até o fim, venceu. Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Amém, irmãos? Então a mesma fé que você usa para alcançar vitórias tem que ser a mesma que você usa para vencer as dificuldades, né? Jesus nunca disse que não teria. Ele disse que se você tiver ânimo, você vai vencer. Então você não pode enfraquecer. Amém? Diz aqui, versículo 3: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para quê? Por que eu tenho que olhar? Porque ele enfrentou e venceu, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Não perca o ânimo, não enfraqueça. E ainda, por que eu não posso enfraquecer, irmãos? No versículo 4 diz aí, por que eu ainda não posso me entregar, vamos dizer assim, né? Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Essa carreira que nos está proposta é para a gente combater contra o embaraço, o pecado, e fazer a vontade de Deus. Não é 1 ano, não é 10 anos, é até o sangue, é até a morte.
é até chegar na coroa da vida. Amém, irmãos? Então, até lá, ele diz: não pode desfalecer. Entre outras palavras, você não pode enfraquecer, você não pode desfalecer, você não pode perder as forças, perder o ânimo de seguir essa carreira. Jesus não perdeu o ânimo. Olha o que ele enfrentou, e ele foi até o fim. Da mesma forma, enfrente os obstáculos, libere perdão, siga fazendo a vontade de Deus, porque é dele que virá a tua honra, a tua bênção, é ele que vai te exaltar. Lembra? Aquele que se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, Deus exaltará. Jesus estava se colocando debaixo da vontade de Deus, e Deus o exaltou soberanamente. Amém, irmãos? Você quer a bênção de Deus? Quer Deus te exaltando nessa carreira? Se coloque na vontade dele e vai combatendo, lutando até o sangue, até a morte, até a coroa da vida, em nome de Jesus. Não é um mês lá para resolver um problema na igreja, não é o ano de 2022 para ver se a coisa melhora, não, é até o sangue. Essa carreira que você foi escolhido para seguir, meu irmão, minha irmã, é até o sangue. É daqui 10, 20, 30 anos, ou se Jesus voltar, até a hora dele voltar. É até o sangue, em nome de Jesus. Amém? Agora eu quero mostrar para você rapidinho, de certa forma, o segredo de Jesus para enfrentar essa situação de perseguição, de luta, de até o próprio Jesus falar, né, que é uma situação de morte. Quer ver? Vamos dar um pulinho lá agora em Mateus 26. Só vou pincelar aqui por cima e a gente já vai entrar em oração. Mateus 26. Lá no versículo, vamos pular um pouquinho para não ler muita história, 38. Lembra que a gente falou? A carreira é espiritual. Não adianta, eu não oro, não faço nada espiritualmente, mas eu quero ter sucesso com Deus. Não se engane. Mas o outro vai orar por mim. Não é assim. É cada um, lembra? A carreira que está proposta. Ele não diz assim: eu vou correr a carreira e vou abençoar vocês. Não, a carreira ele te propõe. Jesus disse: eu te escolhi. Eu não escolhi o outro e você fica aí só esperando o que o outro fizer para te abençoar. Não, cada um tem que ter a sua carreira, sua comunhão pessoal com Deus. Amém, irmãos? E aqui Jesus, você conhece a história, ele vai orar, né, no monte, antes de ir para a cruz, chama alguns discípulos, e quando ele estava orando e falando com eles, ele diz assim, ó, só para você ver a gravidade da coisa. Então lhes disse, Jesus, né, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Amém, irmãos? Jesus não está dizendo aqui, ó, orem por mim aí. Não, ele diz, vamos orar juntos. Vocês oram aqui, eu oro aqui, vamos buscar Deus. Amém, irmãos? Vamos buscar a ajuda de Deus. Talvez, eu acredito, irmãos, que esses discípulos aqui teriam sido diferenciados. Quando Jesus, você sabe a história, quando Jesus foi preso, todo mundo perna para quem te quer, né? E o Pedrão negou Jesus 3 vezes. Talvez, claro que a gente não pode afirmar, mas se eles tivessem vigiado com Jesus e não dormido, teria sido talvez diferente a história. Talvez eles teriam até tomado uns tabef lá e sido liberados, mas tomaram uns tabef e não negaram Jesus. Você está compreendendo? Porque eles não oraram, eles não buscaram a força de Deus, mas Jesus buscou. E aí Jesus orou. Quando Jesus voltava 2 ou 3 vezes, né? A gente não vai se deter muito no texto. Quando Jesus orava, voltava, eles estavam dormindo. Eles não conseguiam orar. Jesus disse, puxa, vocês não conseguem orar 1 hora comigo, vigiar 1 hora comigo, que nem no culto, né? Tem gente que não consegue prestar atenção no culto meia hora, 40 minutos na palavra, dorme.
né? Às vezes no filme ou uma fofoca está com os olhos estalados, tem umas bolitas, né? Mas para a palavra dorme, ronca na palavra, né? Então Jesus diz: poxa, você não consegue nem vigiar comigo uma hora. Só que essa situação aqui, como a gente está falando, Jesus chega a dizer: a minha alma está triste até a morte. Em outros textos fala que ele suou gotas de sangue. Então ele estava em agonia. A gente nem imagina, né? Tanta agonia que ele enfrentou. Mas como é que ele agiu para enfrentar essa agonia? Para enfrentar essa luta, essa aflição, essa angústia? O que ele fez? Foi orar. Olha como a vida espiritual é tudo. Olha como a nossa comunhão pessoal com Deus é tudo. Ah, eu não consigo, mas está orando mesmo, rasgando o coração e buscando a força de Deus. Não, eu não oro, mas é que eu não consigo. Não, você nunca vai conseguir. Você nunca vai ter sucesso para vencer esse pecado. Você nunca vai ter sucesso para ver um sinal de Deus na tua vida, de poder, de milagre, porque você não está fazendo a tua parte. Você está compreendendo? Jesus aqui, Jesus, irmãos, que é Jesus perfeito, sem pecado, nascido do milagre do Espírito Santo, como você conhece, ele foi orar. Quando ele se deparou com a angústia de morte, ele foi falar com Deus, ele foi buscar a força de Deus. Qual é o segredo para a gente vencer as angústias desta terra? Talvez, claro, não é tão grave a angústia que você enfrenta. É uma angústia por um filho, por um parente, por uma situação da tua vida que você está enfrentando. Talvez não seja tão séria, ou talvez para você é muito sério. Como que eu venço, pastor? Buscando a força espiritual, buscando a força de Deus para a tua vida. A presença dele, o poder dele vai te ajudar, em nome de Jesus, amém, irmãos? Então ele foi buscar quem tinha o poder. Agora também, olha o que ele fala na segunda vez que ele foi orar, depois que ele já tinha chamado os discípulos, né? Diz lá no versículo 42, ele diz assim: meu Pai, se este cálice não pode passar por mim, passar de mim, aliás, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Outra coisa que eu destaco aqui, né, meus irmãos? Jesus fez a vontade de Deus até o fim, mesmo sendo essa a vontade de Deus. Então imagina, um homem que estava angustiado, com uma tristeza tamanha de morte, mas ele preferiu enfrentar isso e fazer a vontade de Deus. Como que ele buscou força para enfrentar isso? Orando, falando com Deus. Como que você vai conseguir enfrentar situações na tua vida para priorizar a vontade de Deus? Pastor, eu não consigo perdoar de jeito nenhum. Vai orar, que Deus vai te ajudar a perdoar, vai te dar forças para fazer a vontade de Deus. No caso de Jesus, era a cruz. Você está compreendendo a colocação do pastor? Fazer a vontade de Deus era enfrentar a cruz, algo terrível, mas trazendo para o sentido espiritual é crucificar o seu eu, crucificar a sua carne. Pastor, como que eu vou perdoar? Eu não quero, eu não consigo. Como é que eu vou crucificar essa minha carne e liberar perdão? Buscando a força de Deus. Como é que eu vou conseguir te dizer não para o pecado e me santificar, que é me separar do que é errado? Buscando a força de Deus. Quer ter sucesso na carreira como Jesus teve? Um dos maiores segredos de Cristo: ele orava, ele buscava a força do Pai. Se você olhar vários textos, ele se retirava sozinho para orar, ele e o Pai, e ele buscava a Deus, e a força dele vinha dessa comunhão. Amém, irmãos? Você quer ter sucesso na carreira? Lembra, ele é o autor e o consumador. Ele teve o sucesso e o nome dele está sobre todo nome. O nome dele nos salva. Ele teve uma vitória, né, nessa carreira. Ele é perfeito, ele é vitorioso. Eu quero vitória também. Olha para Jesus, olha como é que ele venceu. Por mais que pareça difícil, por mais que você se angustie por algo que, como Jesus diz, a minha alma está triste até a morte.
Pois é, como é que eu vou vencer isso? Sozinho é impossível. Se você ir para os pés de Cristo, buscar em Deus, Ele vai te dar capacidade, como Ele deu para Jesus, e Jesus venceu. Amém, irmãos? Pastor, mas uma situação que me abala muito. Pois bem, maior é o Deus que você serve, e Ele te dá força para vencer. Se você buscar nele a força, você vai vencer em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Lembra? Olha para Jesus. O que Jesus fazia para vencer as angústias? Orava, ia para a oração. A oração chama a presença de Deus, chama o poder de Deus para a nossa vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos.